Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Fiorillo e o vídeo de hoje vai ser um bate-papo com você que não conseguiu passar no vestibular. Eu vim te dizer que isso é completamente normal, isso já aconteceu comigo e eu sei exatamente como você está se sentindo. É por isso que eu vim te mostrar o que está te distanciando da sua aprovação, o que está faltando você fazer ou onde você está pecando. Uma das primeiras coisas que foram notórias para mim quando eu não passei no vestibular foi que eu pensava que eu estava muito à frente das outras pessoas. Eu pensava que porque eu estava estudando para o vestibular no ensino médio, coisa que muita gente não estava se importando ou não estava se esforçando, eu pensava que aquilo ia ser o bastante. Só de eu estar fazendo um pouquinho mais do que outras pessoas não estavam fazendo, eu pensei que aquilo era suficiente. Porém, eu não levei em conta que eu precisava recuperar 3 anos de ensino médio perdidos, porque eu fui começar a dar valor realmente para os estudos no terceiro ano. E no terceiro ano, eu não sabia como estudar, eu não sabia o que estudar, eu não conhecia a prova que eu estava prestando. Então, todas essas coisas me levaram à minha desaprovação. Entrar na faculdade já tendo um método de estudo desenvolvido, já sabendo se organizar, sabendo como estudar de verdade, porque quando a gente está na escola, a gente estuda para uma prova e só, a gente não está pensando no aprendizado que aquilo envolve. E quando a gente está na faculdade, você entender e absorver o conteúdo é muito importante, independente de prova. Por quê? Vira e mexe, você vai estar numa rotina do seu trabalho, uma rotina prática, que vai ser requerido de você saber informações teóricas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar as suas falhas. Que eu quero que você pense em qual dessas coisas você está se enquadrando. Então, dentre os problemas, você pode ter a falta de organização, então você não sabe como manejar as coisas que você precisa estudar, quantas provas você tem que fazer, quais matérias colocar com quais matérias, por quanto tempo passar estudando. Você não tem controle do seu tempo em relação ao foco. Você passa horas ininterruptas estudando, só que essas horas não são produtivas. Ou então, o seu método de aprendizagem é falho. Você não está sabendo um método de estudo eficiente que está te fazendo aprender. Além disso, se você não souber o que você precisa estudar, se você não conhecer a prova que você está prestando, esses erros vão ser muito comuns. Depois de identificar onde estão essas falhas no seu estudo, você tem que pensar qual vai ser a sua solução para conseguir a aprovação nesse próximo ano. Você tem um ano inteirinho para se dedicar, um ano novo. Pensa que o seu ano novo começa agora. A partir de hoje, dia 18 de fevereiro, começa o seu ano novo. Começa a sua nova preparação e começa a mudança na sua cabeça. Tudo que veio antes fica para trás, guarda o que foi bom e vamos pensar na solução do que não foi resolvido. E mesmo dentro de algumas soluções, existem problemas que acabam se tornando empecilhos no seu estudo. Por exemplo, cursinho. Cursinho é uma das primeiras alternativas que as pessoas cogitam quando elas não passam no vestibular. Porém, o cursinho requer um investimento financeiro alto. E por conta disso, tem pessoas que precisam trabalhar para conseguir se manter num cursinho. E aí, isso leva a gente para outro problema. A pessoa me fala que ela faz o cursinho, ela vai trabalhar e ela não tem tempo de estudar. Porque, gente, assistir aula não significa estudar, ok? O estudar é sozinho, é depois. Já outras pessoas optam por estudar por conta própria. Às vezes a pessoa precisa trabalhar, trabalha um longo período do dia e não vai ter como se manter num cursinho. E a pessoa decide se estudar por conta própria. Bom, o fato de você estudar por conta própria requer que você saiba muito bem para onde você está indo. Por quê? O norte é importantíssimo. É aquela coisa, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe exatamente o passo a passo que você precisa fazer para conquistar a sua vaga, você só vai estar perdendo o seu tempo. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu estava no terceiro ano, eu pensava que eu estava estudando, só por eu estar estudando, eu estava no caminho certo. E aí, uma forma de unir todos esses problemas, eu trouxe para vocês um e-book que eu desenvolvi e que ele contém os temas mais importantes em relação ao vestibular. Eles vão te dar um norte do que estudar, no que você tem que focar dentre esses conteúdos que você tem que estudar. Ele traz também métodos de exercício diferenciados, então são 3 métodos diferentes para você usar em cada etapa do seu estudo. Eu trouxe também estímulos de memória, então como fazer aquele estudo que não é eficiente, que você acaba esquecendo o que estudou, você realmente não aprende aquilo. Tem métodos de como você vai fazer para manejar casos de matéria acumulada.
Tem um passo a passo de como ir costurando a redação perfeitamente e um tópico de extrema importância. Quantas horas eu preciso estudar por dia para desmistificar de uma vez por todas essa coisa das pessoas dizerem que por elas trabalharem ou por elas estarem fazendo cursinho e trabalharem, elas não têm tempo de estudar. Então, eu vou te mostrar como manejar o seu tempo, como desenvolver o foco. E no fim de tudo isso, eu ainda desenvolvi um planner em que você tem 5 métodos de estudo diferentes, então você vai usar 5 estímulos diferentes, você vai anotando conforme for estudando cada um deles, uma lista com as matérias mais cobradas no vestibular, porque ao longo desse ano você vai distribuir os seus métodos de estudo. Por quê? Para você estar sempre revisando aqueles conteúdos ao longo do ano e desenvolvendo de formas diferentes, usando diferentes métodos de estudo para garantir que esses estímulos que você está usando garantam uma boa aprendizagem. E outra coisa, vocês sabem que eu tô sempre aberta no meu Instagram, é só você me chamar, ou aqui mesmo nos comentários. Eu tô sempre disposta a tirar as dúvidas de vocês, a ajudar da maneira que eu posso, a tranquilizar vocês quando vocês estão meio perdidos. Então, é só me chamar. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Agora é bola pra frente, começar o seu ano novo, ver onde você tá errando e encontrar soluções para os seus problemas.